Olá a todos! Nessa aula, iremos falar a respeito dos concentradores de tensão em elementos mecânicos e estruturas. Além disso, veremos como eles influenciam na avaliação das tensões atuantes. Para isso, nosso conteúdo será dividido da seguinte maneira. Primeiro, iremos passar o conceito de concentração de tensão e como ela atua nos elementos mecânicos. Para finalizar, será apresentado um exemplo de aplicação, de forma a entendermos melhor os conceitos aqui passados. No desenvolvimento das equações fundamentais de tensão por tração, compressão, flexão e torção, supôs que não ocorriam quaisquer irregularidades geométricas no elemento considerado. Na prática, é muito difícil projetar uma máquina ou uma estrutura sem permitir mudanças nas seções transversais, localização de furos e entalhes. Podemos citar muitos exemplos de regiões de concentração de tensão. Eixos rotativos devem ter ressaltos para assentar mancais de forma adequada a suportarem cargas axiais. Ainda devem conter rasgos de chavetas para posicionamento e transferência de torque a polias e engrenagens. Parafusos de porca, com cabeça em uma extremidade e roscas em outras, geram mudanças abruptas na seção. Outros elementos requerem furos, ranhuras de lubrificação e entalhes de vários outros tipos. Qualquer descontinuidade em um componente de máquina altera a distribuição de tensão em sua cercania. As equações elementares de tensão não conseguem mais descrever o estado de tensão na peça nessas localidades. Tais descontinuidades são denominadas concentradores de tensão, e as regiões nas quais elas ocorrem são chamadas de áreas de concentração de tensão. A concentração de tensão é um efeito altamente localizado. Pode ser proveniente de um risco na superfície, mudanças nas seções transversais, furos, entre outros. Sem concentradores de tensão, as equações elementares discutidas anteriormente podem ser utilizadas prontamente. Diz-se que existe tensão nominal se o membro estiver livre de concentradores de tensão. Utiliza-se um fator de concentração de tensão teórico ou geométrico para relacionar a tensão máxima verdadeira na descontinuidade à tensão nominal. Os fatores são definidos por meio das seguintes equações. Kt igual a sigma máximo sobre sigma zero, Kts igual a tal máximo dividido por tal zero. Kt é utilizado para as tensões normais e Kts para as tensões desse cisalhamento. Sigma zero e tal zero são as tensões nominais, utilizando-se a área líquida para cálculo. Desta forma, as tensões máximas nas áreas de concentração de tensão são sigma máximo igual a Kt vezes sigma nominal, tal máximo igual a Kts vezes tal nominal. Como exemplo, consideremos a barra da figura A sujeita a uma carga axial P. Pode-se verificar que as retas da grelha, antes horizontais e verticais, defletem-se em um padrão irregular em torno do furo central. A tensão normal máxima ocorre na seção AA, cortada na menor área da seção transversal. Desde que o material se comporte de maneira linear elástica, a distribuição de tensão que atua na seção é determinada por análise matemática utilizando-se a teoria da elasticidade, ou, experimentalmente, medindo-se a deformação normal na seção AA e calculando-se a tensão pela lei de Hooke. A forma geral da distribuição de tensão será como apresentada na figura B. Similarmente, se a barra sofrer uma redução em sua seção transversal, determinada por curvas de concordância, como indicado na figura A, então, novamente, a tensão normal máxima ocorrerá na menor área da seção transversal, sendo a seção AA,
e a distribuição de tensão será como apresentada na figura B. O fator de concentração de tensão depende, para seu valor, apenas da geometria da peça. O material especificamente usado não tem efeito sobre seus valores. A maioria dos fatores de concentração de tensão são determinados por meio de técnicas experimentais. As abordagens experimentais usadas geralmente incluem a fotoelasticidade, o método de malha, os métodos de película frágil e os métodos de medida elétrica de deformação. Numericamente, o método de elementos finitos tem sido utilizado apresentando valores aproximados para a tensão máxima verdadeira. No exemplo, tem-se uma placa fina de largura W sob tração ou compressão simples com um furo transversal central de diâmetro D. A força de tração é F igual a sigma vezes W vezes T, em que T é a espessura da chapa. A tensão nominal é dada pela equação, sendo sigma zero igual à força dividida pela área líquida da seção. As tensões máximas serão dadas pelo fator geométrico de concentração de tensão vezes a tensão nominal. Existem muitas cartas de fatores de concentração de tensão para diferentes condições fundamentais de carregamento e geometria. No exemplo, são apresentadas as cartas para uma barra redonda com filete sob tração e torção. Considere o exemplo a seguir. Uma barra de aço, mostrada na figura, é submetida a uma carga axial de 1.500 newtons. Determine a tensão máxima, considerando as áreas de concentração de tensão da peça. A tensão máxima irá ocorrer na seção transversal em que o furo está localizado. A tensão nominal é dada por sigma zero igual à força de tração dividida pela área líquida da seção. Substituindo-se os valores, temos que a tensão nominal é igual a 8,42 MPa. A tensão máxima é dada pelo fator geométrico de tensão, de concentração de tensão, vezes a tensão nominal. Para a determinação do fator de concentração de tensão, Kt, iremos utilizar a carta apresentada. O dado de entrada para a obtenção de Kt é a relação entre o diâmetro do furo e a largura da barra. Dessa forma, obtemos um valor para Kt de aproximadamente 2,41. Dessa forma, a tensão máxima será igual ao valor de Kt vezes a tensão nominal, ou seja, 2,41 vezes 8,26 MPa igual a 19,91 MPa. As referências utilizadas estão aqui apresentadas. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Até a próxima. Muito obrigada.